Bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos dar continuidade à nossa série de resolução de questões de vestibulares de história por assunto. No caso, nós estamos resolvendo do modo de produção asiático, Grécia e Roma, ou seja, nós estamos resolvendo de história antiga. E no vídeo de hoje nós vamos resolver da questão 46 a questão 52, certo? Então não se perca aí, 46 a 52. E sem mais delongas, nós vamos resolver a questão 46, é da Universidade Estadual de Ponta Grossa, vai trazer um extrato de texto da Raquel Rolink, O que é cidade, que vai dizer o seguinte, ó. De todas as cidades, é provavelmente a polis, cidade-estado grega, a que mais claramente expressa a dimensão política do urbano. Do ponto de vista territorial, uma polis se divide em duas partes, a Acrópole e a Ágora. No entanto, se perguntássemos a um grego da época clássica o que era a polis, provavelmente esta não seria sua definição. Para ele, a polis não designava um lugar geográfico, mas uma prática política exercida pela comunidade de seus cidadãos. Da mesma forma, se referiam os romanos às civitas, a cidade no sentido da participação dos cidadãos na vida pública. Se no caso da polis ou das civitas o conceito de cidade não se referia à dimensão espacial da cidade e sim à sua dimensão política, o conceito de cidadão não se refere ao morador da cidade, mas ao indivíduo que por direito pode participar da vida política. O que é cidade? Raquel Rolink. Essa questão ela vai ser uma questão de somatória. Então ela vai dizer o seguinte, ó, sobre o assunto tratado no texto, ou seja, a cidade ou a polis na Grécia Antiga ou na Grécia e Roma Antiga, vai dizer o seguinte, assinale o que for correto. A alternativa a 01 vai dizer o seguinte, ó, a cidadania, ou seja, o direito de participar da vida pública, atingia todos os habitantes da cidade-estado. Essa alternativa ela está incorreta, tá? Porque a cidadania, ou seja, o que é entendido como cidadania, que era o direito de participar da vida pública, estavam restrito aos homens, certo, de pai e mãe ateniense, ou seja, os escravos, as mulheres estavam excluídos do processo da cidadania, do direito de ter cidadania. Então, não estava ao alcance de todos os habitantes da cidade-estado. Então, a 01 está incorreta. A 02 vai dizer a soberania dos cidadãos dotados de plenos direitos era fundamental para a existência da cidade-estado. Então essa alternativa ela está correta. Realmente, para que houvesse a existência de uma cidade-estado na Grécia Antiga, por exemplo, você tinha que ter a soberania desses cidadãos dotados de pleno direito. Lembre-se, note-se, que a alternativa não está falando da quantidade de cidadãos, ela está falando de cidadãos no sentido genérico, certo? Então a soberania, sim, ela estava ligada aos cidadãos que eram dotados de pleno direito. E esses cidadãos dotados de pleno direito é o que dependia a existência da cidade-estado. Então a 02 está correta, tá bom? A 04 vai dizer o seguinte, ó, nas cidades-estados gregas, a soberania estava relacionada à propriedade de lotes agrícolas no território que constituía a cidade. Essa alternativa está correta, tá bom? Então, para você ser um cidadão de uma cidade-estado grega, você tinha, além de ser indivíduo do sexo masculino de pai e mãe ateniense, você tinha que habitar, certo, na cidade-estado, onde correspondia o território dessa cidade-estado. Então, a sua propriedade, o seu lote agrícola, ele tinha que estar localizado nessa cidade. Ou seja, hoje, né, você vê, né, que para você votar você precisa levar um comprovante de residência que você reside nessa cidade, certo? Então a 04 ela está correta. A 08 vai dizer o seguinte, ó, como a polis grega, a civitas romana era considerada acima de tudo como uma coletividade, ou seja, conjunto de cidadãos, e não como um sítio geográfico. Essa alternativa está correta, tá bom? Na questão de você entender, certo, a cidade, a polis grega e os civitas romano, ele não estava ligando a uma questão geográfica. Então, hoje em dia, né, se nós formos pegar o paralelo de hoje, quando você fala numa cidade, por exemplo, cidade de São Paulo, você já tem o quê? Uma questão geográfica ligada ali. Naquela época, é óbvio que existia, né, geograficamente eles estavam localizados em um determinado território, mas o que identificava a polis grega e ativitas romanas era a questão da coletividade e não propriamente a questão de você residir ou de você estar
num determinado local geográfico. Então, a 08 também está correta. A 16 vai dizer o seguinte, ó, no mundo greco-romano, campo e cidade, embora autônomos, conviveram de forma equilibrada em toda a trajetória política das cidades-estado. Essa alternativa está equivocada, tá bom? A cidade-estado, ou seja, campo e cidade, não eram autônomos, tá? E nem sempre eles conviveram de forma equilibrada em toda a trajetória política das cidades-estado. Sendo assim, na questão 46, as alternativas corretas são a 2, a 4 e a 8. Somando 2, 4 mais 8 dá 14. Sendo assim, a somatória correta é 14 na questão 46. Vamos agora à questão 47. A questão 47 ela vai trazer outro extrato de texto que na verdade é um discurso de Péricles, né? Contido na obra A História da Guerra do Peloponeso, escrita por Tucídides. Vai dizer o seguinte, ó, a Constituição que nos rege nada mais tem a invejar a dos outros povos. Serve a eles de modelo e não os imita. Recebe o nome de democracia porque o seu intuito é o interesse do maior número e não de uma minoria. Nos negócios privados, todos são iguais perante a lei, mas a consideração que se outorga, senão aqueles que se distinguem por algum talento, é o mérito pessoal, muito mais do que as distinções sociais que franqueia o caminho das honras. O texto acima refere-se aos princípios ideais da democracia grega, certo? Em especial a ateniense do século V a.C. Esses ideais, quando aplicados à prática política, revelam o quê? O que esses ideais da democracia grega eles revelam na prática política? A alternativa A vai dizer que revela amplamente participativos, porque garantia os direitos políticos a todos os habitantes da polis, independente de classe social a que pertenciam. Essa alternativa ela está equivocada, tá? Por quê? Porque os direitos políticos não estavam a todos os habitantes da polis, eles não estavam ao alcance de todos os habitantes da polis, certo? Mulheres estavam excluídas, escravos estavam excluídos, pessoas que não tinham propriedade também estavam excluídas. A alternativa A está equivocada, então descarte a alternativa A. A alternativa B vai dizer contraditórios, porque os escravos só poderiam participar da vida política depois que quitassem a dívida que os havia levado a tal condição. Essa alternativa está equivocada, tá? Os escravos, certo, não podiam participar da vida política, eles eram escravos, e se eram escravos é porque eles haviam entrado nessa condição de escravos porque haviam perdido a guerra para os gregos, certo, para os atenienses, e levado até a cidade-estado como escravos para trabalhar nos campos, certo, como uma espécie de punição ou como uma consequência da perda da guerra, tá? Então, e se para você ser cidadão, você não podia ser escravo, essa alternativa ela está equivocada, tá bom? Então, até agora, descartem a A e descartem a B. A C vai dizer o seguinte, participativos, uma vez que o único critério de exclusão da vida política, assim como hoje em dia, era a alfabetização. Esse não era um critério de exclusão da vida política, tá bom? Na Grécia Antiga. Então, e hoje também não é um critério de exclusão da vida política, tanto é que a Constituição, no caso do Brasil, a Constituição de 1988 garantiu o direito de voto aos analfabetos. Ele é um direito facultativo, ou seja, ele pode escolher ou não, ele pode escolher se quer votar ou não, mas ele é um direito garantido. Então a alternativa C está equivocada. A alternativa D vai dizer excludentes, porque os direitos políticos eram privilégios dos cidadãos e vetados aos estrangeiros, escravos e mulheres. A alternativa está correta, tá, pessoal? Então ela vai dizer o seguinte, ó, revelam-se que excludentes, porque os direitos políticos, certo, eram privilégios dos cidadãos e vetados aos estrangeiros, escravos e mulheres, ou seja, ele era um direito excludente. A democracia na Grécia Antiga era um direito excludente, era algo excludente, não era para todo mundo. E a alternativa E vai dizer restritivos, porque limitava a participação política aos habitantes da cidade em detrimento dos moradores do campo. Essa alternativa está equivocada, tá bom? Não faz sentido. Portanto, na questão 47, a alternativa correta é a letra D. Certo? Vamos agora a 48. A 48 vai trazer o seguinte enunciado. A crise do Império Romano
foi marcada por um processo que essa crise do Império Romano ela foi complexa, tá? Ela não teve apenas uma causa, ela não foi uma crise monocausal, ou seja, em sociologia, em história, quando você explica um acontecimento histórico, um fenômeno da sociedade, ele não tem uma causa só. Porém, nós temos que escolher a alternativa que revela de fato as causas que provocaram ou que provocaram a crise do Império Romano em todo esse processo. A alternativa A vai dizer que alterou as relações sociais e políticas, determinando novos vínculos, assentamentos, principalmente na posse das terras. Essa alternativa ela está correta, tá? É a A que é a correta. Realmente, certo? Esse processo que levou à crise, que posteriormente ao desaparecimento do Império Romano, a queda do Império Romano, ele foi um processo que ele alterou sim as relações sociais e políticas, certo? Ela determinou novos vínculos, inclusive esses novos vínculos, certo? Eles se davam muito pela ação da religião católica, do cristianismo. Quando o cristianismo chega em Roma, ele passa a contribuir para essa crise final do Império Romano, não que seja o cristianismo culpado, mas que Roma Antiga, certo? A República Romana, o Império Romano se calcava na religião politeísta e vem o cristianismo impondo o monoteísmo, que era algo um tanto, não vou dizer desconhecido, mas algo que não fazia muito sentido para aquela determinada sociedade, e sobretudo a questão da posse das terras. Muito das grandes famílias romanas, certo, que eram donas de terras de muitos séculos, de muitos milênios, certo, dentro daquele território, acabaram perdendo, certo, para novas pessoas que tinham posse de terras, já pessoas que antigamente já aconteciam, famílias que haviam ascendido socialmente por meio da guerra. Então, você vê essa alteração que contribuiu para a crise final do Império Romano. A alternativa A está correta. Vamos ler as demais alternativas para nós descartarmos elas. A alternativa B vai dizer que foi responsável pela consolidação e expansão das instituições políticas e sociais romanas por toda a Europa. Tomem cuidado com essa alternativa, por mais que grande parte das instituições políticas romanas elas se espalharam pela Europa, elas não se espalharam de maneira muito rígida, ou seja, elas eram instituições que haviam, essas instituições romanas, elas inspiraram as instituições sociais que surgiram na Europa posteriormente, mas ela não foi a única responsável. Tá? E não foi a crise do Império Romano que consolidou a expansão das instituições políticas. Essas instituições políticas elas se espalharam por si só, certo? Por si só, entre aspas, mas elas acabaram se espalhando e não tem um vínculo com a crise do Império Romano. Pode-se dizer o seguinte, que esse processo de expansão das instituições políticas romanas, ela não foi afetada com a crise do desaparecimento do Império Romano. Acho que essa é uma colocação mais acertada do que eu acabei de falar. Então a alternativa B está equivocada. A alternativa C vai dizer que criou novas atividades econômicas e intensificou as relações comerciais entre o Império Romano do Ocidente e do Oriente. Essa alternativa está equivocada, tá? A expansão, a crise do Império Romano, por mais que tenha tido um viés econômico também, tá? Não criou novas atividades econômicas. Tá bom? Então essa alternativa C está equivocada. A alternativa D vai dizer favorecer o crescimento das cidades devido ao êxodo rural provocado pelos constantes ataques dos invasores bárbaros. Isso é o contrário, tá? Não favorecer o crescimento das cidades, pelo contrário, desfavorecer o crescimento das cidades. As cidades se tornaram locais inóspitos por conta das invasões bárbaras. E aí tiveram-se que ocorrer o que? A formação dos feudos, que é o processo posterior que nós vemos no feudalismo. Portanto, a alternativa D está equivocada. E a alternativa E vai dizer transformou as terras de cultivo em pastagens cercadas, tornando as propriedades privadas, o que ocasionou a marginalização dos agricultores. Tome cuidado com essa alternativa, porque a propriedade privada ela já existia na Roma Antiga, tá? Grande parte do direito romano que você vai ver, uma parte do direito romano está calcado no direito de propriedade. Então a propriedade privada ela já existia, tá bom? Então essa alternativa ela está equivocada. Sendo assim, na questão 48, a alternativa correta é a letra A.
Vamos agora à questão 49, é da UFMT, vai trazer esse extrato de texto, ele é de falso e verdadeiro, tá? Mas vamos dar uma olhada no enunciado, ó. Tendo como base o texto, julgue os itens colocando verdadeiro se for verdadeiro e F se for falso. Nossa Constituição não segue as leis das outras cidades, antes lhe serve de exemplo. Nosso governo se chama democracia, porque a administração serve aos interesses de uma maioria e não de uma minoria. Rubem Aquino, trecho dos discursos de Péricles, História da Sociedade das Comunidades Primitivas das Sociedades Medievais. Então vamos lá, vamos analisar a alternativa 1 aqui, o excerto 1. Ele está falando aqui, ó, os itens, né? O item 1, vamos lá. O item 1 vai dizer que o autor do discurso citado foi o líder oligarca que impôs o seu predomínio militar a toda a Grécia durante o século III d.C. O autor do discurso é Péricles. Péricles não foi um líder oligarca, ao contrário, Péricles, o líder Péricles foi um líder romano do período democrático, entenda-se democracia com o viés da democracia romana. Portanto, é falso, tá bom? A alternativa ao item 1, ele é falso. O item 2 vai dizer que Péricles governou Atenas por 30 anos, durante os quais a cidade viveu seu auge econômico, militar, político e cultural. Essa alternativa está correta, tá bom? Ela é verdadeira, então eu vou colocar aqui. Foi o período de Péricles em que Atenas viveu o seu apogeu, certo? A sua hegemonia, o seu período de maior destaque, de maior crescimento econômico, certo? Então foi um período do auge da democracia e foi um momento histórico de 30 anos. Então, esse item, o item 2, ele é verdadeiro. O item 3 vai dizer o seguinte: a democracia, modelo de organização política desenvolvido nessa época e adaptado para o mundo contemporâneo, permitia a participação de aproximadamente 10% apenas da população de Atenas. Também é verdadeiro. Lembra que eu falei mais tarde que a democracia, na Roma Antiga, ela era um sistema excludente? Ou seja, essa alternativa fala que só aproximadamente 10% de Roma era permitida a participação política, ou seja, a cidadania. Então, era uma democracia excludente, certo? Restrita para homens de pai e mãe ateniense e proprietários. Portanto, o item 3 ele é verdadeiro. O item 4 também é verdadeiro. Ele vai dizer o seguinte: o que permitiu Atenas desenvolver a democracia foi a sua condição de centro hegemônico do mundo grego, conquistada após as guerras médicas, ou guerras médicas foram guerras contra os persas. Portanto, essa alternativa também é verdadeira, tá? Então, na questão 49, o item 1 é falso, o item 2 é verdadeiro, o item 3 é verdadeiro e o item 4 também é verdadeiro. Vamos agora à questão 50. A questão 50 é muito fácil. Ela vai dizer que em Atenas, na Grécia Antiga, durante os séculos 6 e 5 a.C., sob os governos de Clístenes e de Péricles, desenvolveu-se plenamente o regime político denominado como democracia. Tá? Então eu acabei de falar na questão anterior, certo? O apogeu do sistema democrático, da democracia grega, ela se dá no período de Péricles. Então, o regime político denominado desse período entre os séculos 6 e 5 a.C. é a democracia. Sendo assim, na questão 50, a alternativa correta é a letra I. Vamos agora à questão 51, é a penúltima questão do nosso vídeo de hoje. A questão 51 vai dizer o seguinte: leia com atenção as afirmativas abaixo sobre as condições sociais, políticas e econômicas da Mesopotâmia. As condições ecológicas explicam por que a agricultura de irrigação era praticada através de uma organização individualista. Essa alternativa está equivocada, tá, pessoal? Tome muito cuidado. De fato, as condições ecológicas, elas explicam porque a irrigação ela é praticada através de uma organização, mas não era uma organização individualista, ela era uma organização coletivista, certo? Lembrando que a Mesopotâmia, que os povos mesopotâmicos viveram entre os rios Tigre e Eufrates e desenvolveram a agricultura por meio da irrigação, porque era assim, o solo era inóspito, e através da inundação dos rios Tigre e Eufrates e da canalização de água desses rios é que se permitiu desenvolver uma agricultura naquela terra que é muito seca, certo? Portanto,
A 1 está equivocada, tá bom? A 2 vai dizer o seguinte: na economia da Baixa Mesopotâmia, as fomes e crises de subsistência eram frequentes, causadas pela irregularidade das cheias e também pelas guerras. A alternativa está correta, tá? Por mais que uma agricultura de irrigação ela foi muito desenvolvida ali, as cheias elas eram irregulares, porque a chuva ela não é a mesma coisa todo ano. Você tem períodos em que você sabe que vai chover bastante para os rios ficarem cheios, mas não é todo ano que chove o mesmo volume, certo? E também você tinha as guerras provocam o quê? Fome, guerra não causa coisa boa. Então a guerra ela traz fome e traz problemas. Então a alternativa 2 está correta. A 3 vai dizer: na Suméria, os templos zigurates foram construídos graças à riqueza que os sacerdotes administravam à custa do trabalho de grande parte da população. Essa alternativa está correta, certo? Esses templos, essas grandes construções, isso nos vários povos que compuseram a chamada Antiguidade Clássica, ou que formaram a Antiguidade Clássica, essas construções elas sempre foram feitas, elas sempre foram viabilizadas, templos, construções, pela riqueza, certo? E elas foram construídas, muitas delas, em períodos de apogeu econômico. E é óbvio, sempre às custas do trabalho de grande parte da população. Sendo assim, a 3 também está correta. Então não se percam aí, tá, pessoal? A 2 e a 3 estão corretas e a 1 está equivocada, tá? Vamos ler a 4 para a gente ver. A presença dos rios Tigre e Eufrates possibilitou o desenvolvimento da agricultura e da pecuária, e também na formação do primeiro reino unificado da história. Tome cuidado com essa alternativa, porque de fato a presença dos rios Tigre e Eufrates possibilitou sim o desenvolvimento da agricultura, mas não da pecuária, e também não formou o primeiro reino unificado da história. Quando você fala em povos mesopotâmios, certo? Você tem a Suméria, você tem a Babilônia, você tem vários povos ali, não somente esses dois. Então a ideia de Mesopotâmia não é uma ideia de um império unificado da história, o primeiro império unificado da história. Se você for ver em termos dos referenciais que nós temos hoje, o primeiro império unificado da história foi o Império Romano, se você for ver nos termos que a gente vê hoje, certo? Então a Mesopotâmia ela constituiu um povo, uma civilização. Você tem a civilização mesopotâmica, só que você não tem um império mesopotâmico unificado, certo? Portanto, a 4 também está equivocada. Sendo assim, na questão 51 é a 2 e a 3. A 2 e a 3 qual é? É a alternativa E. Então, na questão 51, a alternativa correta é a letra E. A 2 e a 3 são verdadeiras. Vamos agora à questão 52 da Universidade Federal do Sergipe, e ela vai trazer o seguinte enunciado para nós. Ó. As sociedades orientais da antiguidade, especialmente a egípcia e a mesopotâmica, desenvolveram-se em regiões semiáridas, que necessitam de grandes obras hidráulicas para o cultivo da agricultura. Nessas sociedades, ou seja, ele está falando que essas duas sociedades que viviam, a sociedade egípcia e mesopotâmica, que viviam em solos difíceis, certo? Precisavam o quê? De fazer obras hidráulicas para viabilizar a agricultura. Então, nessa sociedade desenvolveu-se um modo de produção escravista intimamente relacionado ao caráter bélico e expansionista desses povos. Existia escravo nesses locais? Existia escravos, mas você não pode dizer que ali desenvolveu um modo de produção escravista, certo? E sobretudo dizer o caráter bélico e expansionista desses povos, porque por mais que que os povos eles eram expansionistas, houveram muitos povos expansionistas ao longo da história ali naquele período, os mesopotâmicos e os egípcios não são considerados povos expansionistas. Eram povos guerreiros, obviamente, faziam guerras, mas não eram povos expansionistas. Então a alternativa A está equivocada. A alternativa B vai dizer que o Estado constitui o principal instrumento de poder das camadas populares, assegurando e ampliando seu domínio sobre outros grupos. Essa alternativa está equivocada, tá? O Estado ele sempre se constituiu como um instrumento de poder da classe dominante, tá? Dos dominantes, das pessoas que dominavam o território e não das camadas populares. Então a alternativa B está equivocada. A alternativa C vai dizer que a superação das comunidades
levou ao surgimento da propriedade privada e, consequentemente, a utilização da mão de obra escrava. Tome cuidado com essa alternativa, por quê? Não foi a superação das comunidades que levou ao surgimento da propriedade privada. Foi o sedentarismo humano, ou seja, sedentarismo não no sentido que nós vivemos hoje, em ser sedentário, ser parado, mas quando o ser humano deixa de ser nômade, o povo, o referido povo, o povo egípcio, né? Aquele povo que constituiu a civilização egípcia, ele deixa de ser nômade e ele se estabelece em um determinado território, é o que faz com que se surge a necessidade de instituir a propriedade privada, certo? E muitas vezes essas propriedades privadas elas pertenciam muito mais ao Estado do que propriamente a determinadas pessoas. Então a alternativa C está equivocada. A alternativa D vai dizer que predominava a servidão coletiva, onde o indivíduo explorava a terra como membro da comunidade e servia ao Estado, proprietário absoluto da terra. Então essa alternativa ela está correta, tá, pessoal? A alternativa D está correta. Vocês estão vendo que a ideia de propriedade privada ela é meio complicada nesse período histórico, porque existia uma propriedade privada, mas ela pertencia ao Estado, que ele era o proprietário absoluto. Então o membro da comunidade ele servia ao Estado, certo? Só que ele era servo do Estado, só que você tinha um sistema de servidão coletiva também. A alternativa D está correta. A alternativa E vai dizer a produção de excedentes necessária à intensificação das trocas comerciais para o progresso econômico era garantida pela ampla utilização de mão de obra livre. Essa alternativa está equivocada, porque a produção de excedentes ela era garantida pela ampla utilização de mão de obra servil escrava, certo? Portanto, a alternativa E está equivocada. Sendo assim, na questão 52, a alternativa correta é a letra D. Curta e compartilhe, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos. Até mais.